O Internacional encerra sua participação no Campeonato Brasileiro de uma forma nada agradável para o seu torcedor. Os 3-0 sofridos diante do Fortaleza na Arena Castelão no último domingo colocam uma pulga atrás da orelha no torcedor colorado, que se pergunta, afinal, qual é o trabalho de Roger Machado? O Inter dos 16 jogos de invencibilidade ou das 3 derrotas em sequência para Flamengo, Botafogo e Fortaleza? O técnico, por sua vez, fala em desmobilização do vestiário, mas foca no mercado para reforçar o grupo em ano de Copa Libertadores. Há nomes em grande fase com o treinador e agora o mercado vai entrar em ebulição dentro do estádio Beira-Rio, tanto com saídas quanto chegadas. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo no CT Parque Gigante, Beira-Rio, também Morada dos Quero-Queros, tudo sobre o nosso Internacional tu vai ter aqui nos conteúdos do canal. Te inscreve, deixa o teu like que ajuda pra caramba também meu trabalho, compartilha nas tuas redes, nos teus grupos de WhatsApp e principalmente, né, cara, deixa o sininho ativado ali, sabe? Do lado do inscrever-se tem uma notificação para quando os novos vídeos entrarem no ar, tu ser notificado, seja no teu celular, seja no teu e-mail, beleza? Fica comigo até o final do vídeo, pra gente pegar e trocar uma ideia sobre o nosso Colorado. Sem esquecer que KTO.com é a melhor banca de apostas do Brasil e ela tem as melhores odds, o melhor sistema e principalmente ela luta pelo jogo responsável. Brinca com moderação, brinca com tranquilidade e principalmente brinca se tu tem mais de 18 anos, beleza? Bom, vamos lá, né? O Inter toma 3-0 para o Fortaleza num jogo praticamente em que foi irreconhecível, né? Bem de longe, mas de longe mesmo, tá? Se comparava, dá para se comparar o Inter no Castelão com o Inter dos 16 jogos de invencibilidade. A torcida colorada não só que entra em contato comigo pelas redes sociais, mas até mesmo na timeline coloca, não em xeque, né, mas coloca uma pulga atrás da orelha, né, em cima daquilo que o grupo do Internacional pode fazer. Não por conta apenas dos 3-0, né? Perder talvez para o Flamengo e para o Botafogo é até aceitável porque são os principais clubes do campeonato. Mas o Fortaleza também estava, né, tão desmobilizado quanto o Internacional, porque era uma busca de 4º ou 5º lugar. O Inter, inclusive, que termina na 5ª colocação, fase de grupos, claro, né, da Copa Libertadores, 38,5 milhões, 38 milhões e meio na conta, né, por conta de performance, claro. Ainda falta a questão da divisão igualitária para todos os times e mais ainda a divisão por pay-per-view. Isso dá uns bons 100 milhões de reais, tá? Mas agora a grande questão é, por que o time desmobilizou se o Inter, neste momento, ele precisava dar uma resposta à sua torcida, né? De que, olha, nós vamos entrar em 2025 e tu pode acreditar nisso, ou tu pode acreditar na gente. O técnico Roger Machado disse que o Inter fez uma temporada, né, de exceção, principalmente no segundo semestre, a partir do momento em que ele chega. E eu concordo muito com isso, os 16 jogos de invencibilidade, uma possibilidade mesmo que remota de título, que fez com que a torcida do Colorado se mobilizasse muito, né? Os jogadores deram a vida em boa parte dos 16 jogos, venceram 12, empataram 4, e aí, a partir da derrota para o Flamengo, a nave esmoreceu, né? E aí se entende, porque o Inter já estava classificado para a Libertadores, o Inter não tinha mais nada no campeonato que não buscar as melhores posições na tabela, e mesmo que o Roger tenha dito isso na coletiva em jogos anteriores, isso não é, né, nada mais que um prêmio de consolação, se a gente for olhar assim. Então, o Roger entende que ele tem de olhar a avaliação para 2025 em cima dos 16 jogos. Assim como ele diz também que não pode fazer uma avaliação se Valência e Borré dão certos, ou se o time com 2 atacantes pode vir a dar liga. E aí aqui eu já vou deixar minha opinião, né? Eu prefiro muito o 4-2-3-1.
com um atacante apenas. E aí a gente ter os pontas sacrificados, sim, como já disse o Roger na outra coletiva, em termos de defesa, né? Pegar o Wesley, pegar o Tabata, se for o Tabata do lado direito, ou se for algum outro jogador que a gente venha a conquistar ou a comprar no mercado. Esses jogadores eles têm que recompor o meio-campo para então o Internacional ter coesão defensiva e também poderio de ataque. A grande questão é que dentro do Grupo Colorado hoje existem alguns nomes que estão em evidência com o técnico para 2025. É o caso de jogadores da base. E aí eu vou pegar dois nomes, o Luiz Otávio e o Iago Noal. Mesmo que o Iago não tenha entrado no jogo ontem, esse jogador ele é muito observado pelo técnico Roger Machado já há um bom tempo, desde que ele está aqui. E aí agora, no ano que vem, ele deve passar por um reforço muscular, principalmente. Ele teve um problema na coluna na fase de desenvolvimento dele. Ele é um pouco mais mirradinho. Mas, claro, o Inter vai tentar fazer esse trabalho de reforço muscular para que ele não perca a mobilidade, para que ele não perca a velocidade e principalmente a agilidade que ele tem. É um jogador que trabalha na linha de três e principalmente pelo lado direito. E dá para dizer que ele é um híbrido, um 8, um 11. Ele é um cara de terceira função de meio campo, mas ele também pode fazer um segundo volante. Claro que não é bem a dele é mais terceiro homem, tá? Mas é um baita jogador que vale muito a pena a gente pegar e observar e dar oportunidades agora em 2025. E o Luiz Otávio, que mais uma vez entrou ontem com uma movimentação bem interessante, pedindo bola, não se escondendo do jogo, fazendo os tabelamentos, ora com o Fernando, ora até mesmo com a linha de meias. E aí, esse jogador também é outro que vai ganhar muitas oportunidades em 2025. O Gabriel Carvalho é uma incógnita, né? Porque o Gabriel Carvalho ele teve uma descendente, ele inclusive foi tirado do time para o Tabata entrar. Não é a dele, né? Ele não joga pelo lado, ele joga muito mais centralizado, tanto que o gol que o Borré faz na Arena Castelão, mesmo impedido, é um passe de gol do Gabriel. O Gabriel é um 10, o Gabriel é meia, o Gabriel atua pela área central, mas ali a gente tem o Alan Patrick e o Roger decidiu colocar dessa vez o Bruno Henrique como um cara um pouco mais à frente. Então, eu acho que perdeu a oportunidade do Roger dar continuidade para o guri nesses últimos jogos contra Botafogo e contra o Fortaleza, que o Alan Patrick não estava, inclusive, né? Para a gente pegar e botar o guri ali como armador, como camisa 10, para daqui a pouco ele chegar em 2025 com um pouco mais de confiança, né, principalmente no seu jogo. Mas aí a gente tem outros nomes, né, como o Rômulo, como o Bruno Gomes, os jogadores que a gente acabou, entre aspas, descobrindo, né? O Roger descobriu o lateral direito, o Roger descobriu o primeiro volante, que está cada vez mais consolidado. O Rômulo, para mim, mesmo com a derrota, jogou muito bem lá no Castelão. A gente tem o Gustavo Prado, que não aproveitou tanto a oportunidade de titularidade ontem. O Valência é um cara que não é sanguíneo, é um cara que basicamente não se doa pro clube, pro grupo, pro time como um todo. O Borré, a gente vê um poder de indignação, mas a bola também não chega nele. Então, assim, o Roger vai ter muitas dificuldades agora para começar o trabalho em 2025, para tentar ou formatar um novo modelo, ou manter o modelo que já estava dando certo, né? Naquele 4-2-3-1, como eu falei há pouco, né? Com um atacante e vindo na linha de três, né? O Alain, o ponta direita, o ponta esquerda e dois volantes atrás para dar uma segurada. O Inter tem dois jogadores da seleção do Campeonato Brasileiro, Alan Patrick e Bernabé. E óbvio, né, que essa questão do Bernabé na seleção do Campeonato Brasileiro também vai influenciar agora na compra, né, ou na negociação com o Celtic. O Inter vai no mercado antes ainda do Natal, né, tentar pelo menos agilizar as suas questões, porque se deixar para depois das férias tem só 6 dias até se reapresentar. O Inter se reapresenta no dia 6 de janeiro, então a ideia da direção colorada, né, do Bisol, do Alessandro, do próprio presidente Alessandro Barcelos, é entregar para o Roger já alguns reforços para começar a trabalhar no dia 6, para que ele possa até escalá-los no dia 22,
quando o Internacional estreia no Campeonato Brasileiro. Nomes, né? A gente tem a compra do Bernabé, que o Inter tem que organizar. Zagueiros, o Inter quer no mínimo dois, porque deve perder o Vitão. Então ele tem que pegar um zagueiro titular e um zagueiro para grupo, um zagueiro que possa, de repente, botar uma sombra nos caras. Um dos nomes o Lucas Colar descobriu, né, que é o William Rocha, do CSKA Moscou. E o Inter tem boa negociação, bom trâmite, né, com o CSKA Moscou. Já trouxe o Mário Fernandes, já mandou o Moisés. Tem outras particularidades aí na história que o Inter já fez negócios com o CSKA. Tem a questão, né, claro, do Lucas Barbosa, tem a questão também do Eric, que é o volante que agora do Atlético Paranaense, né, que acaba caindo para a segunda divisão. Tem, de repente, outros nomes desses grupos aí, desses times que caíram para a segunda divisão, que podem vir a fazer, de repente, aí mercado com o Internacional, ou até os times precisarem, né, fazer mercado para ganhar um dinheiro, porque os rebaixados não ganham valores da CBF, da Globo e tal, a partir, né, da classificação, assim como o Inter ganhou os 35 milhões e tal, os 38 milhões e tal. Então, é também interessante ver isso. Ó, então, nomes, tá? Compra do Bernabé, William Rocha, mais um zagueiro, Eric, Lucas Barbosa. Esses seriam os nomes no mercado do Internacional até o momento. Posso à tarde tentar conversar um pouco com as pessoas e tal, para a gente no vídeo da tarde trazer aí como é que está a situação de cada um dos reforços, para a gente já começar a pensar 2025. Anos de Libertadores, ano que a gente não pode ser coadjuvante, né, na principal competição da América. A gente tem que ir para tentar ser protagonista. O que tu achou do ano do Inter, da temporada do Internacional? Vaga na Libertadores é um prêmio de consolação, é superar as expectativas, é melhor do que tu imaginava, enfim. Coloca nos comentários, vamos trocar uma ideia. O que tu achou, inclusive, do Bernabé e do Alan Patrick na seleção do campeonato? Vamos trocar uma ideia, cara. Vamos falar sobre o Internacional, porque sempre tem muito para tratar do nosso Inter por aqui. Valeu, um forte abraço, até mais, tchau!